Vamos dar início hoje ao módulo 28 da nossa apostila do terceiro bimestre, onde estudaremos o texto informativo jornalístico, reportagem. Então vamos ver o que é uma reportagem, quais são as características desse texto e vamos fazer algumas análises textuais neste módulo, alguns exercícios para que a gente possa fixar esse conteúdo. Então o módulo 28 ele encontra-se a partir da página 33 da nossa apostila. E nós vamos falar especificamente hoje sobre as matérias jornalísticas, que está na página 34. Os textos jornalísticos recebem o nome genérico de matéria. Então, sempre que eu falar, eu li uma matéria sobre determinado assunto, esse termo genérico matéria está se referindo a um texto jornalístico. Qual a principal função, então, da matéria? É de informar o leitor, ou o espectador, ou ouvinte, no caso de televisão ou rádio, sobre acontecimentos recentes. Então, esse texto jornalístico, esta matéria jornalística, ela pode ser veiculada em jornais impressos, são aqueles que eu compro nas bancas, um jornal, uma emissora de rádio, ou em uma emissora de televisão. Há vários tipos de matérias jornalísticas, dependendo dos objetivos, quais sejam informar, analisar, opinar, da amplitude, que é a referência a acontecimentos específicos ou a fatos genéricos, da extensão do texto, da forma e etc. Então, há vários tipos, tá, de matérias jornalísticas. Depende desses fatores que aqui estão listados. Daqui a pouco nós vamos ler algumas matérias jornalísticas e nós vamos enquadrar, tá, nesses aspectos que estão aqui. Vamos ver agora alguns termos, tá, das matérias jornalísticas. Editorial. Expõe a opinião oficial do jornal sobre um tema. Então, quando a gente lê um editorial de um jornal, aquilo ali é a visão daquele meio de comunicação. Não é a visão do jornalista A, do jornalista B. É a visão do jornal. O jornal O Globo, o jornal Correio do Estado, o jornal A Folha de São Paulo. Então, o editorial ele expõe a opinião oficial. É a visão daquele jornal, daquele instrumento. O artigo é um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? Que ele vai discorrer sobre determinado assunto que reflete sobre determinado tema. Então eu vou escrever sobre um tema qualquer, por exemplo, o trabalho infantil. E vou, neste artigo, trazer a reflexão sobre aquele tema. Levar o leitor a refletir sobre aquele tema. Temos o artigo assinado. Ele exprime o pensamento de uma pessoa sobre o tema. Então, quando o artigo é assinado por um jornalista, está ali registrada a visão daquele jornalista que assinou o artigo. É de inteira responsabilidade dele as opiniões ali colocadas. Reportagem. Fornece informações mais detalhadas sobre as notícias. Então, a notícia que a gente lê no jornal, por exemplo, ela traz o assunto de uma forma geral. Quando eu quero detalhar aquele assunto, vamos supor que seja um assunto de grande interesse, que tenha dado grande repercussão, eu vou partir para a reportagem. Por que a reportagem? Porque ela vai aprofundar aquele assunto. Tá? Então, ela vai se apoiar em fontes, como testemunhos de pessoas, entrevistas, documentos, pesquisas. Analisa, interpreta e comenta amplamente um assunto ou acontecimento. Então é algo mais aprofundado. Eu vou trazer alguém que é especialista naquele assunto e vou entrevistar. Eu vou apontar resultados de pesquisas, ou seja, eu vou destrinchar aquele assunto para que ele fique mais profundo, para que ele tenha uma amplitude maior do que a notícia possa dar. A notícia informa sobre um acontecimento novo, recente. Então, aconteceu tal coisa. Então, exemplo lá, uma explosão que aconteceu em tal local e causou uma grande tragédia. É uma notícia, um acontecimento recente, vai sair no jornal. É a
a forma de que as pessoas utilizam para ficar sabendo do que está acontecendo no seu estado, na sua cidade ou no mundo todo. A entrevista reproduz o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Então, a entrevista, você tem normalmente um jornalista e uma pessoa que vai lhe expor o seu pensamento, vai responder a determinadas perguntas que o jornalista vai colocar. A crítica analisa e avalia produções culturais, artísticas e esportivas. Então, por exemplo, uma crítica de cinema, tá? Ela vai colocar ali, vai analisar e vai colocar uma ideia sobre aquele filme, se ele é bom, se ele é ruim, por que não é. Crítica esportiva, né? Nós temos vários programas de televisão que fazem crítica de esportes, normalmente quando tem uma rodada de um campeonato de futebol, enfim. É uma análise e avaliação sobre determinado assunto. E a crônica? Aborda assuntos e acontecimentos do cotidiano recente, de maneira livre e criativa. Então a crônica é um texto que traz uma linguagem mais próxima do leitor, trata de assuntos do cotidiano, então é um texto mais leve, tá? Nós ainda vamos estudar especificamente esse gênero textual crônica. Por isso, situa-se entre o jornalismo e a literatura. Há crônicas que podem ser consideradas verdadeiros contos, como a que será lida no próximo módulo. Então, vamos chegar lá. Apesar dessas categorias, nem sempre é fácil classificar um texto. Uma reportagem curta, por exemplo, não difere muito de uma notícia. O que caracteriza a reportagem não é a sua extensão, mas o fato de apresentar comentários, contrapor diferentes pontos de vista e basear-se em testemunhos e documentários. Então veja bem, não fiquem com essa ideia, é curto, é notícia, é longo, é reportagem. Não, o que vai caracterizar a reportagem é exatamente isso. Fontes, entrevistas, comentários, isto é a reportagem. Pode ser até curto, tá? Então não é extensão do texto que vai dizer se é notícia ou se é reportagem. Muita atenção a isso. As entrevistas, muitas vezes, são incluídas em reportagens, não constituindo um texto independente. Então eu posso ter uma entrevista dentro de uma reportagem. Ela faz parte da reportagem. Ela não é ali entrevista como texto independente. As matérias jornalísticas podem ser publicadas em diferentes veículos de comunicação. Os tradicionais impressos, jornais e revistas, e falados, rádios, e os modernos meios eletrônicos, televisão e internet. Então, gente, há diversos veículos de comunicação que servem para levar essas notícias. Então, na internet você tem vários sites que você pode abrir e verificar ali a notícia, ver reportagens, né? Televisão, cada emissora de televisão tem o seu jornal ali diário, às vezes até mais de um. O próprio jornal impresso, para quem gosta, camarada, tem gente que gosta de comprar, ler o jornal, folhear o jornal. Então, por que isso? Porque a abrangência dele é enorme. Ele vai atingir várias pessoas. Os textos escolhidos para estas aulas são pequenas reportagens publicadas em 2 sites da internet. Tá? Então, nós vamos, a partir de agora, analisar alguns textos, algumas reportagens, para que a gente possa aprofundar esses conhecimentos teóricos que nós vimos nessa aula e trocar ideias. Tá? Então vamos mergulhar um pouco mais nesse mundo do jornalismo. É muito importante, eu deixo aqui como mensagem para vocês, tenham o hábito, ou se não criem, comecem a criar o hábito de ler um jornal. Comece por aqueles assuntos que têm mais interesse, que interessam mais a vocês, que seja esporte, que seja parte cultural. Mas por quê? Porque daqui a pouco vocês vão começar a produzir textos dissertativos argumentativos. E para a gente fazer uma boa argumentação, a gente precisa conhecer vários assuntos. Então, ler um jornal é saudável. A gente começa a entender de assuntos que a gente não se interessava antes. Tá? E quando a gente vai produzir os nossos textos, a gente tem um arquivo de conhecimento melhor. Tá? Então, fica esse conselho aqui ao final dessa aula para que vocês comecem a ler um pouco mais do jornal. Ah, eu não gosto de comprar jornal. Lê na internet. Tá? Agora, leia mais de um.
para que vocês possam formar também o pensamento crítico e não ir apenas pelo editorial, que é a visão daquele jornal. Eu posso ter uma visão diferente daquele jornal? Com certeza. Tá? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? E começa a filtrar o que presta, o que não presta, porque no jornal você vai achar de tudo, coisa boa, coisa ruim, tem jornal que só traz tragédia, tem jornal que tem um ponto de vista mais positivo, enfim. O importante é ler e ler sempre, ok? Nós vamos a partir de agora então ler alguns textos e fazer alguns exercícios. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.